O Castelo Branco, presidente da Petrobras, dormiu na noite de hoje, na madrugada de hoje, o Luciano Kleiber? Eu espero que ele tenha dormido de hoje, mas não tenha precisado de aquecedor para dormir na casa dele. E eu vou explicar o porquê. Ontem, todos nós fomos surpreendidos com o novo anúncio da Petrobras de 15,2% de reajuste para o óleo diesel e 10,2% para a gasolina, o maior reajuste dos últimos 6 meses individual, tá, Diógenes? Com isso, veja só, somente este ano já são 4 aumentos, a gente ainda não terminou o segundo mês do ano, já são 4 aumentos e um acumulado de 27,5% de aumento para o diesel e 34,8% para a gasolina. E aí, quem está nos ouvindo agora, que fica às vezes, por que a gasolina está subindo tanto? Estão aqui os números. De janeiro para cá, repito, não temos ainda nem 60 dias, temos na realidade 50 dias, de 51 dias de ano, né, do ano 2021, a gasolina já subiu 34,8% e o diesel 27,5%. E por que isso, Diógenes? Porque a Petrobras tem uma política de preço que é atrelada ao mercado internacional. E o frio nos Estados Unidos fez com que as refinarias americanas reduzissem sua produção, os Estados Unidos que é um dos maiores produtores do mundo, e também faz com que as pessoas usem os aquecedores americanos, a maioria funciona a óleo diesel. Isso faz com que aumente o consumo. Refinarias produzindo menos, consumo interno subindo, o preço dispara. O barril do petróleo que começou o ano próximo dos $40 foi cotado ontem a $63. Tá? A gente está falando de um crescimento de praticamente 50% em 2 meses. E só para a gente pontuar essa oscilação para o nosso ouvinte, antes da pandemia, esse barril de petróleo estava menos de $60, caiu na pandemia para $19 e voltou a subir, chegando a essa cotação que você nos apresenta, $63 em média o barril. Né? Ontem foi o número fechado ontem. E aí, além dessa questão dos Estados Unidos, o cartel da OPEP, né, os produtores, os grandes produtores de petróleo do mundo, com essa redução de produção lá nos Estados Unidos e o aumento da demanda, o que eles fazem? Reduzem a produção deles também, exatamente para forçar uma subida do preço. Como a Petrobras, repito, não tem nenhum compromisso com o mercado interno, e aqui não é uma crítica nem um elogio, tá, Diógenes? É uma constatação. A Petrobras hoje não está nem aí para o mercado interno. Ela se preocupa com a política internacional de preços e manter a paridade do seu barril de petróleo com o barril internacional. E isso força de maneira absurda para cima os preços dos combustíveis. Precisa ser feito algo? Precisa. O que, no meu entendimento, uma revisão desta política de preço. Só que isso iria afetar fortemente o valor de mercado da Petrobras. Petrobras que foi quebrada nos últimos anos por causa de todas as denúncias, todas as coisas que nós vimos no âmbito da Operação Lava Jato. E aí isso levou o presidente Jair Bolsonaro, que já teve 2 conversas com o presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, e quando eles conversam, o Roberto Castelo Branco disse: presidente, eu não tenho, e o presidente Jair Bolsonaro disse isso ontem na live que ele faz toda quinta-feira. Ele disse: o Castelo Branco me disse que não tem compromisso com o mercado interno. Alguma coisa vai acontecer na Petrobras. O que é que ele está querendo dizer com isso? Se ele não gostou, ele, como presidente da República, maior acionista da Petrobras, não gostou do que o presidente da Petrobras disse a ele e disse que vai acontecer alguma coisa, ele vai demitir o Roberto Castelo Branco? Ele vai forçar a demissão do Roberto Castelo Branco? Esse tipo de atitude vai causar maior turbulência no mercado, e isso pode provocar, inclusive, uma alta de preço maior dos combustíveis. Exatamente. Isso é uma equação previsível. Né? Pois é um barril de pólvora, Diógenes. Mais do que um barril de petróleo, é um barril de pólvora. Então, a gente está, infelizmente, numa situação delicadíssima nesse mercado de combustíveis. A nós, réis mortais, consumidores, os postos, coitados, que são apenas revendas, estão simplesmente de mãos atadas e a gente não tem o que fazer. Pois é, vamos aguardar o que é que vem pela frente. Pois né? é. Nova rodada de auxílio emergencial vai custar R$30 bilhões, Luciano, e pode beneficiar cerca de 20 milhões de pessoas. Explica pra gente os detalhes. Pois é, o Congresso, ontem houve uma reunião simbólica, né, para tirar foto
dos dois presidentes no Congresso, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, com o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia. E o que ficou acertado, aí eu não entendo muito esses times lá de Brasília, Diógenes, eles se reuniram ontem para combinar para quinta-feira que vem a votação do auxílio emergencial. Por que não terça, né? Por que não hoje, numa reunião emergencial? Mas não, só quinta-feira da semana que vem deve haver a votação da PEC, que deve destravar o auxílio emergencial para começar a ser pago novamente a partir de 1º de março. Você perguntou sobre o time de Brasília. Isso aí é tempo para negociações, os ajustes, os bastidores. Uma semana. E essa história do deputado essa semana... Travou também. Travou muita coisa, como se aconteceu ontem, né? Ainda bem que estão dando uma solução hoje, rapidamente, a esse caso. Pois é. Esse é o timing de Brasília. Ainda teve esta imbecilidade daquele cara lá, do deputado carioca, que fez aquela besteira e travou tudo mais lá ainda. O fato é que quinta-feira deve ser votado. O que o mercado está apostando é o seguinte: devem ser 4 parcelas de R$250. A renda máxima por pessoa, por família, deve cair para R$600 por mês, tá? Para ser elegível ao benefício, R$250 por mês em 4 parcelas de R$250. E seriam inseridos aí algo em torno de 20 milhões de pessoas, diferente dos 63 milhões que foram inseridos no ano passado. Como é que vai se reduzir? Diminuindo o valor máximo que pode ser recebido por família, e o Ministério da Economia também deve fazer cruzamentos de dados bancários, Diógenes. Porque às vezes, por exemplo, a pessoa não tem vínculo empregatício e aí recebe, por exemplo, faz um trabalho sem carteira assinada, autônomo, recebe em espécie, não passa pelo banco e tal. E aí vão ser analisadas, inclusive, as movimentações financeiras das pessoas para saber se elas têm direito mesmo a isso. Deixa eu tirar uma dúvida, que deve ser a dúvida também do ouvinte. Nesse universo aí de 20 milhões de beneficiados, já estão inclusos o Bolsa Família? Fora a turma do Bolsa Família. Mais os 20 milhões, 19 milhões do Bolsa Família, serão um total de 40 milhões, tá? E aí essas pessoas devem começar a receber a partir do final de março, a primeira parcela de R$250. E aí, como vai se pagar isso, Diógenes? Que é a grande pergunta. E o Paulo Guedes sinalizou ontem que, mantendo por mais 2 anos o congelamento dos salários dos servidores públicos das 3 esferas, isso seria suficiente. Vamos ver se vai ter grita dos sindicatos dos servidores públicos Brasil afora. Tem um aumento de militar já previsto para esse ano aí. A conta, se eu não me engano, Luciano Kleber, é de 7 bilhões de reais. Exatamente. Vai suspender também? É o que está posto por Paulo Guedes. Vamos ver até onde isso vai. Você acredita nisso? Não. É isso aí. A coluna de Luciano Kleber, um oferecimento da Unifarma. Unifarma, que já está presente em praticamente todo o Nordeste. São mais de 800 lojas e tem um aí bem pertinho de você com preço baixo de verdade, eu garanto. Obrigado, Luciano. Até amanhã. Não, até segunda, Diógenes, porque amanhã é sábado. Um ótimo final de semana a todos. Tá certo, porque o carnaval atrapalha a gente no tempo e no espaço, né? Eu achei que a semana tava só terça-feira hoje, terça-feira. Sextou, tá certo. Okay. Até segunda-feira.